meus irmãos, vamos ler uma escritura nesta hora. Quero ler São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1. São Mateus, capítulo 24, verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Grande Deus, nós te agradecemos por estarmos de pé, Senhor, e o privilégio que temos em poder ler Tua Palavra. Ajuda-nos nesta manhã, enquanto meditamos na Sagrada Escritura, que tenhamos um pouco mais do alimento verdadeiro e sólido, o alimento de águia que o Senhor mesmo trouxe, o pão vivo que desceu do céu, o livro aberto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta manhã sobre um paralelo de Mateus 24 e Apocalipse 6.
Mateus 24, o sermão profético, o princípio das dores. Nós já temos aprendido que essas 3 perguntas que foram feitas a Jesus pelos discípulos, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, aquele templo em que eles estavam admirados, embora a igreja, a teologia, os pregadores digam que isso tudo aqui é uma pergunta só, e tudo isso acontecerá num tempo só, o irmão Brana, o profeta de Deus, vem e esclarece para nós, pela revelação, que não é uma pergunta só, e não é um acontecimento que acontece ao mesmo tempo. Porém, são 3 perguntas, 3 acontecimentos distintos. Então fizeram essas 3 perguntas para Jesus, os discípulos fizeram. Quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribado do templo, que eles estavam ali admirados. Os discípulos, em particular, já no Monte das Oliveiras, perguntaram para Jesus, fizeram essas 3 perguntas. Mateus capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? O que ele tinha dito no versículo 2. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, eles perguntaram: dize-nos quando serão essas coisas? Ou seja, quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Primeira pergunta, ok? A segunda pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda? É outra pergunta distinta da primeira. E do fim do mundo? Outra pergunta. Qual será o sinal da tua vinda e qual será o sinal do fim do mundo? Então os irmãos entendem que isso aqui são 3 perguntas distintas, não é uma pergunta só. E graças a Deus por um profeta, porque olhou com um olho de águia e pôde identificar que são 3 perguntas distintas, que são 3 eventos distintos, certo? Que acontecem separadamente. Mas a igreja, a teologia, diz que isso aqui é uma pergunta só e que é um evento só e que acontece num tempo só. Não é. Pois aqui eles perguntaram: quando serão essas coisas? Ou seja, quando não vai ficar pedra sobre o templo, que não seja derribado? Qual será o sinal da tua vinda? Qual será o sinal do fim do mundo? E aí Jesus vem responder essas 3 perguntas de formas separadas. Ele responde a primeira pergunta: quando é que não vai ficar pedra sobre pedra? Ele responde qual o sinal da sua vinda e qual o sinal do fim do mundo. Pois a sua vinda e fim do mundo são eventos separados, certo? Sua vinda não é fim do mundo, e fim do mundo não é sua vinda, certo? Como também sua vinda não é o dia que não vai ficar pedra sobre pedra, não é isso. Então Deus, através da revelação de 7 selos, trouxe ao profeta de Deus, William Branham, quando Jesus respondeu que não ficaria pedra sobre pedra, qual seria o sinal da sua vinda e também o sinal do fim do mundo, certo? Logo que ele recebe essas 3 perguntas, no versículo 3, para ele começar a responder as 3 perguntas,
Primeiro, ele fala dos selos de forma simbólica. Ele vai falar dos selos primeiro de forma simbólica, para depois ele responder a primeira pergunta, responder a segunda pergunta e responder a terceira pergunta. Certo? Então, Mateus 24, que é o sermão profético, que Jesus, já no versículo 4, em vez dele responder a primeira pergunta, ele não responde. Ele profetiza os selos de forma simbólica. Certo? Do versículo 4 em diante. Tudo que ele vai falar aqui do versículo 4, certo? Até o 29, (30 e 31), ele está falando dos selos de forma simbólica. A resposta da primeira pergunta aparece no versículo 36. Aí ele começa a responder a primeira pergunta: quando é que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado? Ok? Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos fazer uma comparação de Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6, dos selos profetizados por Jesus de forma simbólica, e com Apocalipse capítulo 6, profetizado os selos por João em Patmos, também de forma simbólica, e ver a luz da revelação dos selos trazida por Deus através do seu profeta, o sétimo anjo, William Branham. Então veja, do verso 4 de Mateus 24, Jesus não responde a primeira pergunta. Ele começa a falar dos selos. Então veja, São Mateus capítulo 24, do versículo 4 e 5, Jesus está falando do primeiro selo. E nós vamos comparar com Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Certo? Para ver se isso é de fato o primeiro selo. Então veja, Mateus 24, versículo 4 e 5, diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certo? Isso é o primeiro selo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e vamos comparar, fazer um paralelo com Apocalipse 6, verso 1. E você verá que é isto que Jesus falou. Apocalipse 6, verso 1. Diz assim: E havendo aberto o cordeiro um dos selos, que é o primeiro selo, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com uma voz de trovão: vem e vê. Aí o verso 2 diz assim: E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então veja, o primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, fala do cavaleiro montado no cavalo branco, ok? Primeiro selo. Ele saiu vitorioso para vencer e recebeu uma coroa. Então veja, a igreja, a teologia afirma, ou eles afirmam que este cavaleiro, montado no cavalo branco, que recebeu uma coroa,
saiu vitorioso para vencer. Eles dizem que este cavaleiro é Cristo. Mas Apocalipse, mas Mateus 24, me perdoe, Jesus disse que não era. Disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo se eu sou o Cristo. Então este indivíduo de Apocalipse 6, verso 1 e 2, que está montado num cavalo branco, ele veio dizendo que ele era Cristo, lá no 4º século. Jesus tinha dito lá em Mateus 24, verso 4, 5 e 6, acautelai-vos, que ninguém vos engane, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo. É o que Jesus falou em Mateus 24, verso 4 e 5. Em Mateus 6, 1 e 2, João em Patmos está tendo a revelação do primeiro selo de forma simbólica, misteriosa. Você vê que este indivíduo do cavalo branco, ele vem vitorioso, recebe uma coroa, certo? Sai e vem vencendo, embora a igreja aceite esse engano, que esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo, que foi coroado lá no 4º século, o Papa. A igreja não sabe que este primeiro selo cumpriu lá no 4º século. A igreja não sabe, a teologia, os pastores, teólogos não sabem que este indivíduo do cavalo branco foi o Papa lá no 4º século. Eles não sabem disso. Que se diz ser o Cristo, para enganar. E saiu vitorioso para vencer. Recebeu uma coroa, e na coroa dele está escrito Vicarius Filii Dei, que quer dizer tomando o lugar do Filho de Deus. E que ele, do cavalo branco, não é Cristo, é o anticristo. E Jesus havia dito isso em Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E enganou. E enganou realmente. Porque eles acham que este cavaleiro do cavalo branco é Cristo, e não é. É o anticristo, que montou neste poder, que cavalo é poder, e saiu vitorioso e enganou as nações. Então veja, esse paralelo de Mateus 24 com Apocalipse 6, ok? Então o verso 4 e 5 é o primeiro selo. Agora você vem, eu espero que os irmãos estejam entendendo isso, porque isso não é história, né, de quadrinho, não é ficção, não. Isto é Bíblia. Bíblia revelada por meio dos 7 selos trazido por Deus através do 7º anjo. E por a religião pertencer ao anticristo, é lógico que o anticristo não abrirá para eles isso, não os permitirá ver isto. Isto está encoberto deles, porque a religião pertence ao anticristo. E se a religião pertence ao anticristo, você acha que o anticristo permitirá que eles saibam disto? Que ele está governando sobre eles por meio da religião? Claro que não. Então veja, quando você tem o versículo 6 de Mateus 24, você tem o segundo selo, certo? Verso 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, versículo 6. Aí você vai tomar Apocalipse, capítulo 6, verso 3 e 4, e você verá que Jesus estava falando exatamente de Apocalipse, capítulo 6.
verso 3 e 4. Diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Segundo selo. É o que Jesus tinha dito lá em Mateus 24, versículo 6. E ouvirei de guerras, o rumor de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Apocalipse 6, versos 3 e 4. Verso 4: E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse paz da terra, e que se matassem uns aos outros, foi-lhe dado uma grande espada. Então, do cavalo branco, o anticristo, o Papa, a religião romana, saiu do poder branco que já tinha conquistado as nações com a religião. Agora, num segundo selo, ele muda de poder do branco para o vermelho, que fala de sangue, e começa a matar os que ele, a igreja romana, chamava de herege. Eles eram mortos na arena, comidos por leões, mortos na fogueira, queimados, tirando a paz da terra. Foi-lhe dada uma grande espada. Isto é o que Jesus tinha dito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvirei de guerras, rumores de guerra, eu já lhe não assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Então, 68 milhões de cristãos mortos lá atrás pela igreja romana. Mas não era o fim. Apenas o segundo selo cumprido, que Jesus tinha dito. Então, este é o paralelo de Mateus 24 com Apocalipse 6. Agora, quando você vem para o versículo 7 e 8, certo? Mateus capítulo 24, versos 7 e 8, nós temos o terceiro selo. Diz assim, versículo 7: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Verso 8: Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Certo? Terceiro selo. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 5: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, eis o cavalo preto, que estava sobre ele, estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E é o que Jesus tinha dito lá em Mateus, capítulo 4, versos 7 e 8. No tempo dos reformadores, Lutero, Wesley, ainda a igreja estava perseguindo os cristãos, matando os cristãos, com a tal Santa Inquisição. É a religião que mata em nome de Deus. Você pode ver, irmão, que um religioso extremo é o indivíduo que mata as pessoas no nome da religião. O religioso, a religião faz isso. Eles brigam por causa da religião, ofendem por causa da religião, discutem por causa da religião. É o religioso. E no tempo de Lutero e Wesley,
A igreja ainda estava matando, mas agora com a balança na mão, dizendo uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Isso é o quê? Isso é o comércio dentro da igreja, da religião. Isto é Bíblia. Embora esteja símbolo aqui, a revelação chegou através do 7º anjo. Você lê, você não entende que isto é isto, mas pela revelação dos selos você compreende na revelação que isto é isto. E aí Lutero começou a protestar contra essas vendas, a igreja vendendo a salvação. Quando você jogava a moeda no gasofilácio, que ela fizesse barulho ali, significava que o seu ente querido saía do purgatório, ele era salvo. Lutero disse, não é assim que é salvo, a salvação é pela fé. Ele leu na Bíblia, o justo viverá da fé. E ele protestou contra a igreja, tentou salvar a igreja, advertiu o Papa, falar que estavam errados, mas a religião é assim, ela expurga aquele que quer mostrar a verdade. E Lutero foi julgado e condenado, expulso, mas é o que Jesus havia dito lá em Mateus 24, sobre o 3º selo. E Wesley veio depois de Lutero com a santificação. Isso é o paralelo de Mateus 24 e Apocalipse 6. Agora, quando você vem para tomar o 4º selo, você toma ainda, o verso 7 e 8, Mombrana enquadra aqui também o 4º selo. E ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Agora o 4º selo, como lemos, o 4º selo começou no verso 7 e 8. Mateus, capítulo 24, versos 7 e 8. Aí você lê Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6, o versículo 7 e 8. Apocalipse, capítulo 6, verso 7 e 8, diz assim: e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis o cavalo amarelo, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse é o 4º selo, que cumpre de forma espiritual agora, no tempo de Brana, no nosso tempo, quando esse cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome Morte, está matando de forma espiritual hoje, por meio da religião, da doutrina. Mas ele matará fisicamente quando a igreja subir, Satanás desce, é expulso do céu e encarna na besta, começa a matar fisicamente na grande tribulação, ok? Então este é o 4º selo. Agora, Mateus capítulo 24, vamos ver o 5º selo. Mateus 24, verso 9 ao 13. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, então este é o 5º selo. Quando Jesus está falando
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Está falando aos judeus, ok? Que seriam odiados, seriam mortos por todas as gentes. Então, Apocalipse 6, o versículo 9, que é o quinto selo, diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. E Jesus disse que eles seriam mortos, ok? Mateus 24, seriam mortos, atormentados por todas as gentes. Apocalipse 6, 9 diz que João viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E eles clamaram, estão acompanhando? Eles clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem são esses que foram mortos? Que Jesus disse que eles seriam odiados por todas as gentes e foram mortos, seriam mortos. Os judeus. Os judeus que foram mortos por todas as gentes na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, esses 4 ditadores, ali perseguiram as nações, perseguiram os judeus, eles foram mortos. É o que Jesus havia dito, que eles seriam odiados por todas as gentes, atormentados e seriam mortos. Matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes. Gentes são gentios. E Apocalipse 6, 9 e 10 fala dessas almas do que foram mortos. E eles receberam vestes brancas. Isso já aconteceu. Está tudo para trás. Esse é o paralelo de Mateus 24 e Apocalipse 6. Isto é o quinto selo. Ok? Agora, vamos tomar o sexto selo, Mateus 24. Mateus 24, verso 29 ao 30. Isto aqui é o sexto selo agora. Jesus falando do sexto selo. Mateus 24, do versículo 29 ao 30. 29. E logo depois da aflição daqueles dias, que dias? A aflição dos dias daqueles judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, quando foi perseguido por Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, e as almas daqueles judeus foram para debaixo do altar, estão clamando por vingança, certo? Do quinto selo, agora o verso 29 de Mateus, que é o sexto selo, diz: logo depois da aflição daqueles dias, o que acontece? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isto é o sexto selo. Isto é a grande tribulação, onde, depois da aflição do quinto selo, que os judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial, na grande tribulação, depois que a igreja é arrebatada, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Isso é a grande tribulação, aquele dia e hora do tempo, daquele dia que vem ardendo como forno. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso é quando ele vir para o milênio, depois da grande tribulação, depois que o céu não deu, o sol escureceu, a lua não deu sua luz, depois da grande tribulação, que as estrelas caíram do céu, depois ele vem para o milênio, ele vem do céu em Apocalipse 19, e ele vem sobre as nuvens, ele não vem sozinho, ele vem com sua esposa para reinar 1000 anos, para a batalha do Armagedon. O verso 31 de Mateus 24, e ele enviará os seus anjos, anjos plural, mais de um, com o gigor de trombeta, singular, que é uma trombeta, são anjos, plural, com uma trombeta. Esses anjos, plural, são 2, é Moisés e Elias, Apocalipse 11, com o gigor de trombeta, uma trombeta, singular, que é a 7ª trombeta, Apocalipse 11, juntando os judeus. Certo? Então isto é o 6º selo, ok? É o 6º selo. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, ver o 6º selo. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro. Olha aí, é o que Jesus tinha dito. Jesus havia dito isso. O sol escurecerá. E João em Patmos viu e disse, o 6º selo, o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E Jesus disse, a lua não dará sua luz, né? E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Jesus disse, as estrelas do céu cairão. Não é isso? Como versículo 13 de Apocalipse 6, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo servo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque está vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E esse dia da sua ira é quando ele vem depois da grande tribulação. Ele aparece nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vem para a batalha do Armagedon. Esta é a sua 3ª vinda. Ok? Ele envia os seus anjos, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Isto é 6º selo. Certo, irmãos? Então veja, esse é o paralelo de Mateus 24 com Apocalipse 6. Ok? Espero que estejam entendendo. Agora, quando ele vai falar do 7º selo, Jesus, em Mateus 24, ele diz, no verso 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso é o 7º selo. Aquele dia e hora ninguém sabe. É o dia da sua vinda, segunda vinda para gentios. É o 7º selo, dia e hora, que ninguém saberia. Sua vinda, veja, vinda, não é ida, é vinda. Vinda é uma coisa, ida é outra coisa. Vinda é 7º selo, é Jesus vindo para a terra, se revelar entre gentios agora, segunda vinda. Ida é rapto, a igreja sendo arrebatada, encontrar o Senhor nos ares. E ele está aqui falando no verso 36 de Mateus 24, da sua vinda,
sétimo selo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Sétimo selo. Vamos comparar com Apocalipse capítulo 8, verso 1. Agora, Apocalipse 8, verso 1. Por que o verso 8? Porque o capítulo 7 ainda faz parte do chamamento de Israel, os 144.000, por meio das duas testemunhas, Moisés e Elias, que são os anjos que ele enviará. Faz parte ainda lá do sexto selo. Então o sétimo selo vem depois do sexto. O verso 8, capítulo 8 de Apocalipse, capítulo 8, e o verso 1 diz: e havendo aberto o sexto selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Sétimo selo, silêncio no céu por quase meia hora. Ok? Não tem nada, nenhum símbolo, nada escrito, apenas diz que o sétimo selo, quando é aberto, há silêncio no céu por quase meia hora. E Jesus, Mateus 24, verso 36, diz: aquele dia e hora ninguém sabe, também não tem nada. Porém, Jesus em Mateus 24, quando diz do sétimo selo, aquele dia e hora ninguém sabe, que é o dia da sua vinda, Jesus mostra os sinais da sua vinda. Mostra os sinais quando a sua vinda acontece. No verso 37 de Mateus 24, ele diz, depois dele ter dito no 36, aquele dia e hora ninguém sabe, no 37 ele diz: como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o Filho do Homem, Jesus, vem para na sua segunda vinda para a igreja. Quando? Apesar de ninguém saber o dia e hora, mas ele vem quando os dias se tornam idênticos, igual ao dia de Noé. Ou seja, quando nós vermos os dias de Noé presente no nosso dia, é porque o Filho do Homem já veio. E veio para a terra. Ok? E como era o dia de Noé? Verso 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, como era no dia de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É igual aos nossos dias? As pessoas não comem, não bebem, não se embriagam, não casam e dão-se em casamento, casamento de divórcio, casa aqui, divorcia, casa aqui, divorcia, casa de novo, 5, 4, 5, 10 vezes. Não é assim? Pois é. Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, então veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda, não é ida, não é arrebatamento. Vinda do Filho do Homem. Quando você vê esses dias idênticos ao dia de Noé, é porque Jesus, o Filho do Homem, já veio para a terra. Isso é o sétimo selo, que traz Jesus à terra outra vez, diz o irmão Brano. O verso 32 diz assim, ó: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Esse Filho do Homem é o vosso Senhor que haveria de vir. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E ele veio, ele apareceu, o sétimo selo, o dia e a hora se cumpriu, e as pessoas não perceberam, não compreenderam, não viram que o Filho do Homem, Jesus, já veio. Eles estão esperando Jesus vir no arrebatamento. Arrebatamento não é segunda vinda, porque arrebatamento, Jesus não pisa na terra.
Arrebatamento, Jesus fica nos ares, na dimensão dele. Arrebatamento, a igreja sai dessa dimensão dos vivos. Os vivos, seus corpos são transformados, e os que morreram saem do sepulcro com o corpo glorificado. Ambos se reúnem, mortos e vivos, os ressuscitados e vivos transformados, se unem e são levados dessa dimensão a outra dimensão, onde Jesus está, os ares. Isto é arrebatamento. Jesus não vem para a nossa dimensão, ele não vem para a terra. Isso é rápido. A vinda, ela acontece antes do arrebatamento. O sétimo selo acontece antes do arrebatamento. O sétimo selo não é o arrebatamento. E eu provo isso com a própria palavra. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e vamos ver se isso não é verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. O verso 16 diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, eu vou parar aqui, depois eu prossigo a leitura, só para você ver. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele desce do céu, o mesmo Senhor. Isso é a segunda vinda. Agora, vamos ver o arrebatamento. O arrebatamento é o verso 17. Depois eu leio todos os 2 versículos completos. Só quero separar um e outro, vinda e rapto. Arrebatamento. O verso 17. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse é o 17. Então perceba que aqui em 1 Tessalonicenses 4, 2 vezes aparece o Senhor. 2 vezes. Uma no 16, que o Senhor desce do céu, ok? E outra vez aparece o Senhor no 17, que ele é encontrado nos ares. Por que que tem essas 2 aparições? Uma, o Senhor mesmo desce do céu, e outra, nós encontramos o Senhor nos ares. Por que que há essa distinção? Aparece o Senhor 2 vezes. Uma, o 16, o mesmo Senhor descerá do céu. Outra, no 17, nós o encontraremos o Senhor nos ares. Veja, encontrar o Senhor nos ares é rápido, é arrebatamento, a igreja sobe, ele não vem para a terra. O mesmo Senhor desce do céu, 16, ele vem para a terra, é sua vinda. Então veja que isto é Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê na Bíblia. Por que que o mesmo Senhor desce do céu? E por que que nós encontramos o Senhor nos ares? Mas como encontrar o Senhor nos ares se ele desceu? Ele desce primeiro 16, depois cumpriu 17, nós subiremos e encontrar ele no céu, nos ares. Essa descida do mesmo Senhor é exatamente o 7º selo, a vinda do Filho do Homem, aquele dia e hora, quando se cumpre, quando acontece os dias iguais ao dia de Noé, dia de Ló, Sodoma. O mesmo Senhor desce do céu. Para que ele desce? Exatamente para que nós pudéssemos ser convertidos à fé de rapto, fé de arrebatamento, porque o que tem na terra são denominações, ismos, doutrinas, tradições, que não dá fé de rapto. É tão bom viver na terra que o povo não quer subir, que cada dia mais e mais a igreja se envolve no mundanismo, na tradição. Está gostoso demais viver na terra. As igrejas aí estão todas. Isso não é uma crítica, irmão, porque quando nós falamos isso, parece os que ouvem, né? Só a igreja dele que é a certa. Engano seu. Engano seu.
Não há uma igreja certa no mundo, nem a nossa igreja certa. O certo, sabe o que é? É isto aqui, ó. Isto aqui é certo, que foi revelado por isto aqui, ó. Significa que, se eu e você não estivermos nisso aqui, que não é uma igreja, não é nem a nossa igreja aqui, se essa igreja aqui não estiver nisso aqui, que foi revelado por isso aqui, até nós ficaremos também. Então veja que nós não pregamos aqui uma igreja, um companheirismo, um grupo para você se filiar à nossa igreja. Não, você tem que filiar-se, ligar-se à palavra, à mensagem do profeta, que é a revelação da palavra. É tão bom viver na terra, temos entretenimento diversos. Isso não é uma crítica, é uma realidade. Lamentavelmente, faço esta observação com amor, com carinho, não criticando, nem julgando, mas é uma realidade. Você vai para a igreja hoje para se entreter, como se fosse para um shopping, fazer um passeio. E a desculpa que vai adorar a Deus, mas na verdade não é para adorar a Deus. Para entretenimento. Porque você tem tudo. Tem gincana, tem sorteio, tem bingo, tem acampamento, tem vigília. Tudo bem. Pode chamar de fanático, de religioso, o que quiser. Mas qual é o benefício espiritual em cima disso tudo? Ah, mas eles oram, eles cantam, beleza, tudo bem. Qual é o benefício? Que mudança de vida tem? Nenhuma. As irmãs continuam andando de short curto, seus seios aparecendo, e os irmãos olhando, cobiçando. Não vem tirar uma de santinho que você não cobiça, se vai para a praia, para a piscina, para uma gincana e vê as irmãs lá, seminua, que você não olha. Não vem dizer que não olha, que olha sim. E as irmãs se vestem assim para ser olhada, porque se não quisesse ser olhada, não vestia assim, cobriria a sua vergonha, sua nudez. Quando se veste assim, que aparecem suas axilas, seus seios, é porque ela quer ser desculpe, mas esta é uma verdade. Ela quer ser desejada por outros homens que não é o seu marido. Não, visto porque está muito calor. Beleza. Mas fique sabendo que o outro homem que não é seu marido vai olhar para você e vai te desejar deitar na cama com você. Pode ter certeza disso. Isso não é fanatismo, não. Não é religiosidade, não. Não, nada disso. Isso é temor a Deus. Simplesmente isso. Temor a Deus. Porque se você faz isso, se veste como uma mulher santarrona, com lá nos pés, a manga até na... simplesmente porque a igreja fala para fazer, não adiantou de nada. Isso é uma revelação, isso é dentro do coração, lá na alma, que não precisa nem muito falar isso. Só lê a Bíblia, você lê a mensagem, sem nem pregação nenhuma, lá no dentro do coração, aquilo move dentro e você vive a vida como deve viver. Simplesmente isso. Não há obrigação, não há nenhuma imposição, nada disso. Porque tudo que é imposto, a pessoa faz por obrigação. Por isso que não devemos impor nada, apenas pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, às vezes, não é muito fácil, porque as pessoas não gostam de ouvir o Evangelho. O Evangelho é isso. Esse é o Evangelho. Então, que Deus nos ajude a ver, de fato, a verdade de Deus, e que lá no Monte Pôr do Sol, Jesus veio. O 7º selo foi aberto. Ele apareceu. Ele se deu a conhecer. E ele, o Filho do Homem, Jesus Cristo,
Ele mesmo, não é outro, mas Ele mesmo apareceu. E quando Ele vem do céu e Ele abre a palavra, Ele se revela como Filho do homem ao seu povo. E o seu povo, quem é? É uma igreja, uma religião? Não, o seu povo são indivíduos, pessoas predestinadas, que Ele viu e os predestinou antes da fundação do mundo. Quero terminar na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, parágrafo 84, para mostrar aquela nuvem formada de 7 anjos, certo? Apocalipse capítulo 10, que é o 7º selo, aquele dia e hora que ninguém sabia, que Jesus disse que aconteceria sua vinda do Filho do Homem quando os dias finais se tornassem idênticos ao dia de Sodoma e Gomorra. Ele diz, o irmão Brana, no parágrafo 84, diz assim, falando da nuvem, né? Falando disto aqui, de Apocalipse 10. Então, quando eles subiram, os grandes observatórios, desde a Califórnia até o México, sobre Tucson, por toda parte, tirando foto disto, aqui está a foto, foi uma visão misteriosa, e é realmente um mistério isso aqui, para a ciência e para todo mundo, né? O irmão Fred Sótimo ali sentado, bem ali atrás, e eu, o irmão Eugênio Norman, que é um dos irmãos que estavam com o irmão Brana nesse dia do Monte Pôr do Sol, ali de pé, presente quando isto subiu, a nuvem. Eles tiraram a foto, e aqui está, quem tirou? Foi a ciência, a revista Life. Ainda não sabem o que dizer acerca disto, e é verdade. Aqui, faz algum tempo, todos diziam, olha aqui, isto parece assim, aquelas asas de anjos, como elas estão dobradas ali, eles ficavam imaginando o que isso poderia ser. O irmão Brena diz assim no parágrafo 85, certo dia, virando-a para a direita, ele virou para a direita, que Deus mandou ele virar, certo dia, virando-a para a direita, olhando, aí o irmão Brana afirma e diz, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffman o retratou, e ele encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus declaram, a Bíblia declara, a mensagem declara. Porque ele é a autoridade suprema. A autoridade suprema de peruca branca. Vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado, olhe para ela, ali está ele. Tão perfeito quando se tivesse tirado a foto dele, ali estava olhando para ela do ângulo errado, tem que se olhar para ela do ângulo certo, e só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita e olhe para ela, ali está ele, tão perfeito como se tivesse tirado fotografia, sido fotografado lá em cima. Então, o Bruna diz, ali está Jesus Cristo. E eu creio que era Jesus Cristo. Aí você diz, mas não é aquele Jesus que subiu naquele corpo? Aonde é que está na Bíblia que Jesus, na segunda vinda, vem naquele corpo? Onde é? Eu desafio vocês, teólogos, pregadores da mensagem, me mostrar um texto bíblico dizendo que, segunda vinda, ele vem naquele corpo. Aí você vai ler para mim Mateus 24, né? Vai ler para mim Mateus 24, 29, né? Onde diz, então,
Depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí você diz, Mateus 24, 30. Isso não é segunda vinda, filho, isso é terceira vinda. Isso é a vinda para a batalha do Armagedon. Mateus 24, verso 29 ao versículo 31, que ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta. Isso é tribulação. A igreja não está mais aqui, ela já foi arrebatada. Isso é para a batalha do Armagedon. Quando ele vem, de fato ele vem. Ele vem de fato na terceira vinda, para o milênio, para a batalha do Armagedon antes do milênio. Ele vem mesmo naquele corpo. Isto é terceira vinda, que é Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Você pensa que esse todo olho verá é segunda vinda? Não é não, filho. Esse todo olho verá é terceira vinda. Ele vem para a batalha do Armagedon, para depois reinar 1000 anos com sua igreja, depois da grande tribulação. Isso é Mateus 24, verso 29 ao 30. Mateus 24, 29, 30 e 31. Que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, ele envia os seus anjos com rigor de trombeta, e depois ele aparece nas nuvens do céu com poder e grande glória. Isso é também Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Isso é terceira vinda. Prosseguindo o verso 7, até mesmo que os transpassaram também verão ele, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso não é segunda vinda. Então você não tem um texto bíblico que mostre na segunda vinda ele vindo naquele corpo. Não, ele não vem naquele corpo. Isso é terceira vinda, depois da grande tribulação, batalha do Armagedon para milênio. Todo olho verá. Depois da aflição daqueles dias, ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta. Isso é grande tribulação. Ele vem depois para a batalha do Armagedon. Todo olho verá. E também até os que transpassaram verão. Para então batalha do Armagedon e milênio. Isso não é segunda vinda. Então você não tem um texto bíblico que diz que ele vem naquele corpo que subiu. O que diz sobre a segunda vinda? Você tem 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Ele vem com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas você une isto, segunda vinda, o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, que é a mensagem, 7 trovões, voz de arcanjo, voz de ressurreição, a trombeta de Deus que reúne os crentes. Você une isso com Mateus 24, verso 16, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, mas você vê os sinais, como for no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é segunda vinda. E o Filho do Homem vem para a terra, e ele não vem para a terra naquele corpo que subiu, meu irmão. Lucas 17:30. É o dia do Filho do Homem. Se você crê que Jesus morreu, ressuscitou e subiu, irmão Brana diz, ele voltou a ser o que ele era antes. Espírito, coluna de fogo. Por isso ele desce, aquele Jesus no Monte Pôr do Sol, nuvem. Ele desce, é Jesus, não é outro, é o mesmo Senhor. E se encarna no sétimo anjo, para através do sétimo anjo cumprir o ministério de Filho do Homem nos dias idênticos a Sodoma e Gomorra e os dias idênticos ao de Noé, que já está aqui desde o tempo do irmão Brana. Mas nós temos os dias idênticos a Sodoma e Gomorra. O povo está comendo, bebendo, casando, divorciando. Cadê Jesus? Não veio. Mas o dia de Sodoma está aí. O dia de Noé está aí.
Cadê Jesus? Sabe onde ele está? Fora da igreja. Apocalipse 3, verso 20 e 21. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei em sua casa, serei com ele, ele comigo. Ele está fora da igreja, da religião, da denominação. Ele está fora. Como que está fora se ele não veio? Como que ele foi expulso para fora da igreja se ele não veio? Vai vir no rapto. Você acha que no rapto ele vai ser expulso? Não, ele é expulso antes do rapto. Na segunda vinda, quando ele desce do céu. Então veja, falando isso, irmão, você tem que sempre pôr em mente que as pessoas dentro das igrejas são boas pessoas, devem ser respeitadas, devem ser amadas, pessoas honradas. Quando falamos a igreja, nos referimos ao sistema religioso que é do diabo, não as pessoas que são do diabo, mas o sistema que são do diabo. E os eleitos que estão lá dentro ouvirão esta mensagem e sairão de lá. Eu não sei como é que a mensagem, quando chega para o eleito que está dentro da denominação, sai de lá, e os irmãos que são da mensagem querem voltar para a denominação. Não entendo isso. Os irmãos que são da mensagem, os eleitos, veja bem, os eleitos que ouvem a mensagem dentro da denominação, eles ficam inquietos lá dentro, não conseguem ficar, e saem de lá, que não aguenta ouvir aquela baboseira, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que Jesus é filho de Deus, só filho de Deus, e ele é o filho do Pai, o Pai é um, filho de Deus. Eles não aguentam mais ouvir aquilo, batismo trinitariano, o Pai, eles não aguentam mais ver isso, e eles não conseguem mais, eles saem de lá. E os irmãos da mensagem conhecem tudo isso e querem voltar para lá se assentar a ouvir tudo isso. Eu não entendo essas coisas. Não entendo. Então, voltando da mensagem, voltando a ser denominacionais. Estão descrendo do irmão Brana. Irmãos que pregavam, diziam que Brana era profeta. Então, dizendo que Brana entrou em contradição. Estão descrendo da mensagem, voltando para a denominação. Voltando a crer que a Trindade é verdade. Incrível isso. E tem outros denominacionais que estão descrendo até da Bíblia. Que a Bíblia entrou em contradição, deixa de crer na Bíblia. Aí vão para o mundão, aí vira o Zezeu, como diz o pessoal, né? Mas isto é que o povo está ansioso por algo que não conseguem ver que este algo já veio. Só que veio de forma simples. É algo simples. Deus não é gosta de fazer espetáculo. Deus não. Deus faz o seu trabalho simples e chama a atenção do seu povo. Mas quem é, pastor? Não sei. Eu estou crendo que eu sou um que faço parte desse povo. Eu estou crendo que eu faço parte desse povo. Estou lutando para que isso realmente seja verdadeiro. E eu creio que faço parte. E você tem que crer que faz parte desse povo. Mas se você faz parte desse povo eleito, você jamais compartilhará dessas coisas. Certo? Irmã Brena disse: você nunca deve se filiar a uma denominação. Nunca deve se filiar a uma denominação. Isso é morte, e morte espiritual.